100 pessoas morreram de solidão na última hora e 100 pessoas vão morrer de solidão na próxima hora. Essa epidemia silenciosa já mata mais do que tabagismo e obesidade juntos, mas quase ninguém está falando sobre isso. Nesse vídeo você vai entender como não virar estatística para essa epidemia silenciosa que é a solidão. Então, seja bem-vindo ao meu canal, meu nome é Thaís, eu falo aqui um pouco sobre produtividade, autoconhecimento, minhas leituras e outras cositas mais, tá bom? Então vamos começar com o assunto do vídeo, que é a solidão. A solidão, segundo a OMS, está ligada a mais de 100 mortes, em média 100 mortes a cada hora, neste ano, nos últimos anos, sabe? Então a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, fez um relatório que colocou a solidão como esta epidemia que está fazendo com que as pessoas com alguns tipos de doenças, essas doenças sejam intensificadas, levando à morte prematura dessas pessoas, ou seja, pessoas que naturalmente não morreriam de alguns tipos de doença, acabam morrendo delas por causa da solidão. É como se fosse um fator de risco para as doenças que elas já têm. Eu não sei se vocês lembram, mas na pandemia existia toda essa questão das pessoas que tinham comorbidades, né? Ou seja, pessoas que tinham obesidade, que viviam tabagismo, né, que fumavam, ou que viviam algumas outras realidades como diabetes e tudo, todas essas doenças eram consideradas comorbidades, ou seja, se elas tinham essas doenças e pegavam Covid, elas tinham uma probabilidade maior de vir a óbito por causa disso. Então a solidão se tornou como que uma comorbidade, dessa mesma forma, a gente pode falar dessa forma. Por quê? Porque se você tiver algum tipo de doença física mesmo ou mental e você vivê-la na solidão, as chances para que você morra são muito maiores. É por isso que essas pessoas que morreram a cada hora, como eu fui falando no começo do vídeo, estão ligadas à solidão, ou seja, elas já tinham alguma doença, mas porque elas tinham esse sentimento de solidão, acabavam morrendo prematuramente. Talvez elas não morressem se elas estivessem em volta de várias pessoas e não se sentissem sozinhas. Essa dimensão da solidão é muito interessante porque não é simplesmente você estar sozinho de fato. Você viver uma solidão crônica de não ter ninguém ao seu redor, morar sozinho. Também cresceram as estatísticas, tanto aqui no Brasil como no mundo inteiro, de pessoas que moram sozinhas em si, né? Que não moram nem com a família, né? Nem com os pais e tudo. E não tem cônjuge ainda, não tem pessoas que moram junto com elas. E muito menos dividem apartamento, mas moram de fato sozinhas. Isso gera uma realidade de solidão. Mas não só isso, existem pessoas também que estão rodeadas de outras pessoas, mas que ao mesmo tempo ainda se sentem sozinhas. É interessante porque recentemente eu coloquei num grupo, né, que eu participo no WhatsApp, de várias pessoas, e aí eu fui falando dessa dimensão da solidão crônica, eu fui falando dessa realidade, né, que tem crescido no Brasil e no mundo inteiro, das pessoas se sentirem sozinhas. E aí uma pessoa lá no grupo perguntou, mas o que seria essa solidão crônica, né? Porque crônica você já pensa em uma doença, você já pensa numa coisa que não tem cura. E aí eu fui explicando. Solidão crônica é quando você vive essa solidão de forma que não tem cura, porque crônico quer dizer que não tem cura, né? Quer dizer que vai continuar acontecendo. É como se você continuasse vivendo essa solidão há mais de 4 meses, mais ou menos. Você tem momentos em que você se sente sozinho. E que por mais que você poderia ter uma cura para essa doença, ou seja, basta você estar com outras pessoas, né? Mas é porque mesmo estando rodeado de outras pessoas, você continua se sentindo sozinho. E aí 2 mulheres se manifestaram nesse grupo dizendo que elas mesmas experienciavam essa solidão crônica. E o mais interessante é que as 2 são casadas e têm filhos. Às vezes a gente pensa, quem vive solidão é quem não é casado, ou quem vive solidão é quem ainda não tem filhos, porque é como se tivesse esse vazio interior e que precisa preenchê-lo com filhos ou algo assim. Filhos não são para isso, né, primeiramente. Nem mesmo marido. Claro que é importante você não se sentir sozinha tendo um marido, né? Mas o objetivo maior de você estar com uma pessoa é para amá-la e não para necessariamente ser amado. Mas todos nós necessitamos, como seres humanos, nós necessitamos ser sociáveis, nós necessitamos de pessoas ao nosso redor. E o que eu achei mais interessante foi isso, porque as 2 são casadas e têm filhos, mas viviam uma solidão crônica, elas mesmas disseram, não fui eu que falei
falei não. Então essa solidão de vocês é crônica. Elas mesmas se identificaram com essa expressão, solidão crônica, porque as duas tinham acabado de se converter ao catolicismo e elas não se sentiam livres conversando sobre isso com seus maridos, nem mesmo com a sua família. É como se elas se sentissem isoladas dentro dessa novidade que elas viveram de se converter ao catolicismo. Então, aqui a gente consegue perceber um dos pontos mais importantes dessa solidão crônica, que eu digo, essa solidão como comorbidade para doenças que a gente já pode estar vivendo, né, assim, e que podem vir a nos causar óbito de alguma forma. Essa dimensão de você se sentir parte de um grupo. Então, assim, o que é que faz como é que você faz para não se sentir sozinho? Você está em um grupo em que você se sente parte dele. É bem interessante porque quando nós somos adolescentes, nós estamos nós começamos a ter essa consciência de nós mesmos. Nós já somos parte de um grupo que é a nossa família. Então, na infância, basta para nós fazer parte da nossa família. Nós temos os nossos coleguinhas, nossos amiguinhos que a gente vai brincar quando vai para os lugares. Mas, ao mesmo tempo, o lugar que a gente faz parte é a nossa família, né? A gente sempre retorna para a nossa família, porque, enfim, somos crianças, não tem como a gente ficar para sempre no mundo. Mas quando nós vamos para a adolescência, passamos da infância para a adolescência, a gente quer descobrir o nosso próprio lugar no mundo, quer começar a descobrir o nosso próprio lugar no mundo. É isso que gera muitas vezes as rebeldias da adolescência. Porque às vezes o nosso lugar no mundo, o lugar que a gente quer se colocar no mundo, não é o mesmo lugar que os nossos pais queriam para nós, ou algo assim. Então isso gera aquelas brigas normais de pai e filho com relação a esse tempo de adolescência. Mas também mostra que o adolescente ele virou uma pessoa por si mesma. Não mais simplesmente o filho daquela família, não mais simplesmente parte daquele grupo familiar, ainda que ele continue sendo parte daquele grupo. Mas ele quer encontrar um novo grupo que também se encaixe mais naquilo que ele quer e que deseja ser, nas descobertas que ele tem feito acerca de si mesmo. Então é muito interessante, porque a partir da adolescência é quando você, de fato, começa a viver talvez essa solidão, porque a sua família ainda não é mais o suficiente como grupo sociável em que você faz parte. Você quer fazer parte de um grupo de amigos, mas muitas vezes é como a gente também ouve muito falar dos adolescentes que, para se provar e entrar naquele grupo, acabam vivendo realidades que não são coisas que eles concordam e tal. Isso é muito errado, porque o ideal seria que você buscasse encontrar um grupo que de fato coaduna com seus valores. Então, a partir da adolescência, a gente vai buscando, e se a gente não viveu valores muito fortes, se a gente não tem valores muito fortes que foram passados pela nossa família, a gente acaba se perdendo de fato nesse tempo, porque é um tempo em que você está buscando ser aceito pela sociedade, está buscando ser visto e fazer parte de um grupo. E aí, quando você vira adulto, é como se você realmente consegue perceber de qual grupo você faz parte. Então, um dos maiores motivos para essa solidão é exatamente a questão de que você não se sentir parte de nenhum grupo, não se sentir entendido nas suas necessidades. E aí agora eu vou dar 3 passos para que você consiga sair dessa realidade de solidão crônica que você pode estar inserida. Eu acredito que se você está assistindo esse vídeo é porque ou você ou alguém que você conhece pode estar vivendo essa realidade. E aí eu vou dar 3 passos muito simples para que você saia disso, pegando um pouco dessa história do nosso desenvolvimento como criança, adolescente e depois adulto que nós nos tornamos, né? O primeiro passo que eu gostaria de colocar para vocês é a dimensão do autoconhecimento. É a vivência do autoconhecimento que, como eu falei, acaba acontecendo ali a partir da nossa adolescência. A idade da razão que nós todos vivemos é a partir dos 7 anos de idade. Por mais que nós já sejamos seres humanos racionais, ainda não existe em nós, quando somos crianças, essa dimensão e esse entendimento de que nós precisamos fazer parte de um grupo. Como eu já disse, o grupo que nós fazemos parte é a nossa família e isso nos basta. Só que na adolescência nós começamos a viver um autoconhecimento de forma mais profunda. E é exatamente esse autoconhecimento que nos faz buscar o nosso grupo, as pessoas que nós queremos nos relacionar e que coadunam com aquilo que nós somos. Mas para isso nós precisamos descobrir quem nós somos, o que nós queremos para a nossa vida, o que vai realmente nos fazer felizes.
E isso tudo a gente vive dentro do autoconhecimento. Então, o primeiro passo é você viver um profundo processo de autoconhecimento. Se você quiser continuar aqui no canal, inclusive, eu falo muito sobre autoconhecimento por aqui, porque realmente foi o que me salvou pessoalmente da solidão, né? Na minha vida eu vivi isso. A minha família, eu não sentia como se, quando eu comecei a viver na minha adolescência e no começo da idade adulta, eu percebia que a minha família os valores que a minha família tinha não coadunavam com aquilo que eu gostaria de me tornar. Então eu comecei a sentir meio que essa solidão também, mesmo estando cercada de pessoas da minha família, meus primos e tudo. Só que eu percebia que aquilo que eles queriam para a vida deles não era exatamente o que eu queria para minha vida. Então eu fui em busca de pessoas que realmente viviam os mesmos valores que eu gostaria e consegui encontrá-los. Então foi por causa dessa dimensão do autoconhecimento é que eu pude, de fato, ter um tiro ao alvo e acertar no alvo correto das pessoas que eu gostaria de me relacionar, porque as pessoas com quem você se relaciona mostram muito de quem você quer ser, de quem você quer se tornar. Tem aquela frase muito típica, né? Você é o conjunto das 5 pessoas que você mais se relaciona. Claro que isso não funciona em todas as realidades, né? Se você tem vários filhos, se você tem uma família, não necessariamente você é o... Enfim. Mas o que é que acontece? Você escolhe, a partir da adolescência, é você que escolhe as pessoas que você vai se relacionar. E é importante que você escolha bem, que você escolha pessoas que você admira, pessoas que é parecido com quem você quer se tornar, né? Assim, todo mundo tá crescendo junto, mas que tem pelo menos os mesmos valores que você. Então, o segundo ponto é exatamente definir quais são os seus valores inegociáveis. Isso gera também a dimensão do amor próprio. Você sabendo quem você é, você consegue se amar e você consegue se valorizar de uma forma em que você não vai se deixar levar por qualquer realidade, por qualquer pessoa, por qualquer circunstância. Você não vai fazer o que precisa ser feito para simplesmente entrar num grupo que não vive os mesmos valores que você vive, mas você vai viver um amor próprio a ponto de você saber dizer sim ou não para as pessoas com quem você quer se relacionar. E é isso que realmente nos salva da solidão. Então, o terceiro e último passo é manter essas amizades, né? Hoje em dia a gente vive muito o tempo da internet, a era da internet, né? E que com isso a gente tem acesso à vida de diversas pessoas, mas acaba não se aprofundando na vida de ninguém. Então, o ideal seria você, no momento que você percebeu quais são aquelas pessoas, aqueles poucos e bons amigos que você tem e que têm os valores parecidos com os seus, você buscar se aprofundar na vida deles e deixar que eles se aprofundem na sua vida. Eu sei que hoje em dia, exatamente porque tudo está muito superficial, a gente tem medo de permitir que as pessoas se aprofundem na nossa vida e de se aprofundar na vida delas. Só que é isso que nos faz não nos sentir sozinhos e saber que temos com quem contar. E também nos colocar à disposição para que as pessoas possam contar conosco também, né? Então é imprescindível que nós vivamos essa profundidade nas amizades, que a gente possa mostrar para as pessoas que são nossos amigos, que estão ao nosso redor, que nós ligamos para elas, que nós realmente queremos vê-las felizes, né? Então, assim, existem muitas realidades difíceis, principalmente no relacionamento entre mulheres. E eu pretendo nos próximos vídeos também falar um pouco mais sobre isso, sobre as mulheres na literatura e como é o relacionamento delas entre si, né? Entre duas mulheres e também na amizade e tudo. E também mulheres com os seus cônjuges, né? Com os seus parceiros amorosos. Mas esse assunto para mim é muito interessante. Inclusive, recentemente eu vi várias mulheres, várias pessoas, eu acho que tem homens também, mas eu vi mais vídeos de mulheres que já tinham mais de 30 anos e que ainda nunca tinham tido um namorado, sabe? E eu achei muito interessante isso, porque 30 anos é mais ou menos a minha idade, eu tenho 32 anos. E eu tive essa dimensão do relacionamento desde a minha adolescência, né, que normalmente na minha época era normal você começar a namorar ali na adolescência, ainda que fosse aqueles namoros adolescentes, né, mas era muito comum. Então me chamou a atenção pessoas que têm a minha idade, ou seja, millennials, que nunca namoraram na vida. Então se você é uma dessas pessoas ou conhece alguém assim, tem um vídeo que eu fiz exatamente falando sobre isso, que é em 20 minutos eu te explico porque você não tem um namorado. E aí vai ser o vídeo que eu vou deixar por aqui para você assistir agora. Então é isso pelo vídeo de hoje, espero que você siga esses 3 passos para conseguir sair da solidão e não virar a estatística que a OMS está colocando dessa epidemia silenciosa que é a solidão. Então viver o autoconhecimento,
descobrir quais são os seus valores negociáveis e se aprofundar nas amizades, nos relacionamentos que você busca viver. Então, até o próximo vídeo.